Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa palestra Espírita Aberta da nossa querida amiga Miriam Nascimento, que ela é trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa e do Espiritismo Luz na Senda. Ela é de Niterói, Rio de Janeiro, e é o tema abordado na palestra de hoje são mortes prematuras segundo o Espiritismo. Lembrando que esta palestra está sendo transmitida via online durante esse período de quarentena e estamos tentando levar um pouco de, de, de outras matérias, outros estudos, é, outros, outras mensagens além daquilo que a gente encontra na televisão, porque está sendo tanta coisa triste na televisão, né? Tem muitas coisas boas que estão acontecendo também, mas bom, vamos só iniciar, fazer a prece de abertura então. Que a paz de Jesus se faça presente para que consigamos estar aptos a recebermos toda energia, paz e harmonia nesse momento. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nessa noite pela querida Miriam, que em hebraico traz consigo o nome original que representa todo o mais puro amor de todas as mães, que é a Maria, a mãe de Jesus. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Muito bom estar aqui, agradecendo o convite, né, para essa noite, para essa reflexão de um tema que nos toca muito, especialmente nesse momento, né, que estamos passando. Então, eu sou Miriam Nascimento, sou de Niterói, na verdade eu sou carioca, né, sou do Rio, mas moro em Niterói, que é uma cidade também do estado do Rio de Janeiro. E aqui frequentamos o Centro Espírita Irmã Rosa, lá desenvolvemos alguns trabalhos dentro da área, especialmente da evangelização, da juventude, evangelização como um todo, em outras áreas também, onde Jesus chama para trabalho. Né? A gente também trabalha na sala Espiritismo Luz na Senda, que é uma sala que já tem muito tempo de atividade dentro desse contexto virtual, através de um programa de chat chamado Pautalk. Lá já estudamos há quase 8 anos de forma virtual. E também no espiritismo.net, que é uma plataforma também virtual. Então, estamos assim um pouco mais à vontade, né, para falar aqui virtualmente no dia de hoje, compartilhar com vocês então esses momentos. E esse tema de hoje, ele é muito rico, né, e ao mesmo tempo ele nos sensibiliza muito, porque a questão da morte prematura, da perda de entes queridos, da partida, né, de entes queridos, do retorno desses espíritos ao mundo espiritual, nos deixam extremamente sensibilizados, muitas vezes até revoltados, sem muito bem compreender, né, o porquê que isso tudo está acontecendo, por que uma criança em tenra idade, com tudo pela frente, ou um jovem com toda a sua formação, no auge às vezes da sua formação, das suas conquistas, tem ali a vida ceifada, né, retornando à pátria espiritual e a família, os seus pais, com certeza sendo ali dilacerados, né, envolvidos por uma dor, que é uma dor que nós não conseguimos medir, né? Cada um sente de uma forma, mas sabemos que é uma dor que dura por muito tempo e que é um desafio diário.
Então, o que a gente quer trazer hoje é uma visão assim que Kardec, né, vai trazer para nós, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, algumas considerações em relação ao porquê dessas mortes prematuras. Em termos de leis, as leis divinas, quando nós estudamos as leis, no próprio Livro dos Espíritos, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, e estudamos também sobre Deus e os atributos divinos, a perfeição, a absoluta bondade, a absoluta justiça, amor, né, infinito. Nós começamos a compreender que existe um plano maior. Isso é a primeira coisa que a gente observa, né? Que existe um plano maior, que as coisas não acontecem simplesmente ao acaso. E que, por mais que naquele momento a gente não consiga entender muito bem, que a própria vida vai mostrando para nós algumas nuances, né? Algumas perspectivas, para que nós possamos transcender a essa visão da rotina material, é uma rotina do dia a dia, com as nossas preocupações básicas do dia a dia, e que nos faz, às vezes, enxergar, por exemplo, numa criança, apenas uma criança, quando, na verdade, ali existe um espírito imortal, né? Somos todos imortais, um espírito milenar, um espírito que tem uma história. E eu sempre gosto de comparar, quando a gente fala muito com as mães, né, da evangelização, assim, quando você vai acompanhar o seu filho na apresentação de balé, ali na natação, no jogo, como é que é a torcida? Nossa, a gente já fica torcendo, a gente não entende nada, mas a gente torce para o filho poder conquistar aquele momento, porque a gente sabe que é um momento de superação, né? Um momento de conquista do espírito mesmo, de aprendizado. E é assim que deve ser também para a vida, a gente torcer, né, pelo filho que vem sobre a nossa tutela. Então, esse espírito, torcer pela vida material, né, é o que a gente está acostumado a fazer, mas também torcer pela vida espiritual. O que é a espiritualidade, né, desse serzinho que chega ali, se a gente tão fofinho, né, tão bonitinho, a gente não tem às vezes ideia do que tem ali preparado para aquele espírito. Kardec, lá na Revista Espírita, ele vai tocar nesse assunto na Revista Espírita de 1858, quer dizer, em 57, ele já traz esse assunto, quando ele fala do mundo espírita, o retorno, né, do espírito ao mundo espírita, quando desencarna, enfim. Mas em 1858, ele traz um caso interessante, porque na sociedade parisiense não se costumava fazer evocações para atender alguns pedidos, por exemplo, de consolações, né, de pessoas que queriam contatos com familiares. Isso, existiam muitas comunicações espontâneas, mas a reunião específica para saber ali a notícia de entes queridos, isso não acontecia muito, né? Não era muito o foco da sociedade, e Kardec depois explica por quê em outro momento. Mas ele é convidado em algum momento para acompanhar uma senhora, em que ele narra, né, que essa senhora, ela tinha uma filha de 14 anos, uma menina muito meiga, uma menina maravilhosa, uma filha muito querida, e que tinha todo o futuro pela frente. E essa filha, então, adoece, né, acaba vindo desencarnar por essa enfermidade, e a mãe também se vê num turbilhão de sentimentos, totalmente perdida, totalmente desesperada e ansiosa por querer notícias. Ela, quando ela vislumbra que poderia haver possibilidade de uma comunicação com o mundo espiritual para receber uma notícia da filha, ela imediatamente começa a procurar, né? Eu quero saber, receber uma psicografia, uma psicofonia, alguma notícia, né? Da forma que é, não se sabe, mas ela queria uma notícia. Então, ela tem um contato com uma médium, uma senhora que era médium, e que então estava disposta a ajudá-la. Só que as duas estavam um pouco inseguras, né? Então solicitaram
o amparo, a ajuda ali, o acompanhamento de Kardec para esse momento. Então, assim é feito a evocação, né? O nome do artigo, inclusive, que Kardec coloca, né, são evocações particulares. Mamãe, aqui estou. E aí, então, ela começa a chamar, né, primeiramente, a humildade da mãe de evocar a Deus, né, Deus Todo-Poderoso. A gente costuma dizer muito que a oração de mãe é muito poderosa, porque é uma oração verdadeira, sincera, né, e que vem realmente com aquele intuito de amparar, de acolher, de proteger aquele espírito, né? Então, ela chama pela Júlia, que é a sua filha, né? Que ela possa vir ali de encontro, então, a eles, se Deus o permitir, né? Então, a Júlia responde, mamãe, estou aqui. E aí ela pergunta, né? Se és tu, minha filha, que respondes, como posso saber? Né? Isso Kardec depois vai também aprofundar, né, essa questão de nós sabermos distinguirmos, né, como o espírito às vezes se identifica. E ela simplesmente responde, Lili. Lili era um apelido familiar da Júlia que ela já não usava há muito tempo. Então, somente a família sabia desse apelido. Então, naquele momento, a mãe soube realmente que era filha, né? Então, a preocupação de mãe só muda de endereço, gente, porque a preocupação de mãe qual foi? A primeira preocupação dela, minha filha, como você está, né? O que está ali? Quero saber de você. E a Júlia, ela já pergunta para a mãe, né? Mãe, o que te aflige? O que está te fazendo ali, trazendo sofrimento? Eu sou muito feliz, eu sou feliz aqui. Eu não sofro mais como antes, né? Mas a mãe fala, mas eu não te vejo. E ela fala, eu sempre te vejo, né? Mas eu não te vejo, onde é que estás? Aí ela fala que está ali ao lado da médium, para facilitar o processo ali da psicografia, né? E fala, mãe, confere a letra se não parece com a minha letra, né? E ali ela começa a dizer, mas olha, mas você não tem mão, você ainda tem mãos, você não tem o corpo. Ela explica assim de forma mais superficial, falando que não tenho mais o corpo como antes, mas eu me apresento como antes, né? E que ela não está sofrendo, né? E que então ela fala, se eu te visse, te reconheceria, então sim, né? Sem dúvida, porque eu me apresentaria da forma como você me reconheceu. Até muitas vezes a gente vê a aparição do próprio espírito numa forma de criança ou mais jovem, não que aquele espírito fique ali naquele tempo, né? Para que o espírito ele já volta no processo da sua condição natural, né? Não vai ficar ali criança, não vai ficar ali jovem, né? Ele se apresenta muitas vezes nessa condição até para ser reconhecido, para facilitar. Porque essa dinâmica da vida espiritual é uma dinâmica que, por mais que a gente tenha relatos, é uma dinâmica que não tem jeito, a gente só vai recordar mesmo quando a gente retornar para lá, né? Aqueles que têm a mediunidade da vidência ou que podem em sonho poder contactar de uma forma mais real, eles se lembrar desses momentos, né, dessas experiências, até podem ter uma noção, mas a verdade é que quando voltarmos, né, que vamos então finalmente abrir, tirar esse véu que a matéria escurece, né, na nossa visão. E aí depois ela então começa, a filha até dá um conselho para a mãe, para que tenha cuidado com uma determinada pessoa, né? Mas uma coisa me chama a atenção nessa conversa é que a mãe, ela acha a filha maravilhosa, um anjo. Então ela pergunta, minha filha, você está entre os anjos? Isso é uma pergunta que muitas vezes quando uma criança acaba morrendo de forma prematura, a gente fala, um anjinho se foi, né? Se tornou um anjinho. E aí a filha, ela fala, parece ser um espírito bem esclarecido, né? E ela explica que não, que ainda não sou bastante perfeita. E a mãe fala, não é possível, eu não conheço nenhum defeito seu, você é tão meiga, tão amorosa, tão perfeita, né? Mas ela fala, não, para você tá bom, né? Eu sou perfeita, mas na verdade, eu como espírito ainda preciso
galgar alguns passos, algumas frentes ainda para que eu me torne perfeita, né? Então ela fala assim, mas o que então falta? O que você precisa fazer para que esse momento chegue? Olha a preocupação de mãe, olha a torcida lá no jogo de futebol, né, da mãe. Então não, então você tem esse caminho. E como é que a gente então, como é que isso acontece? Eu quero ver você continuar, né? Essa percepção da mãe de que o espírito segue longe dela, né? Já não está no convívio dela, da família, porque a ordem natural na nossa cabeça é que os mais velhos partam antes dos mais novos, né? A gente fica esperando os idosos partirem. Então, quando acontece de uma criança ou um jovem partir antes dos seus pais, antes daqueles que são mais velhos, realmente parece que é uma coisa antinatural, né? Mas isso com o nosso olhar que está aqui na superfície terrena. Porque quando nós entendemos, estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo que é da lei natural reencarnar para o aperfeiçoamento, e que existe uma programação, todo um planejamento, né, para as nossas vidas, isso sim é natural. Então a morte é mais do que natural. E aí, então, ela chama atenção justamente para essa questão da reencarnação. Ela pergunta qual é o processo, então, em novas existências que serão cada vez mais felizes, né? E ela fala assim, e a Terra? É a Terra, né? É na Terra que terás essas novas existências? Ela diz, não sei a respeito, né? Então ela fala, bom, desde que não fizeste mal em tua vida, por que sofres tanto? Porque a menina é uma menina tão boa e sofreu. Isso é uma outra questão que a gente pergunta, né? Poxa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma instrução do Espírito Sanson, ele vai justamente levantar esse questionamento, né? Por que algumas pessoas que nós consideramos tão queridas, como crianças, no meio dessa pandemia, por que crianças, já tivemos mortes de crianças, né, por Covid, e jovens, não, apesar de ser uma doença que tem um alto grau de fatalidade, de mortalidade para os idosos, existem aí alguns casos, né, por questões de complicações que a pessoa já tem, né, de certas fragilidades, e que se torna um grupo de risco. Então, por quê? Por que Deus não leva as pessoas más, as pessoas cruéis, as pessoas que cometem crimes, as pessoas que são terríveis, e deixa essas pessoas, essas crianças inocentes? Por que não deixam, então, esses jovens inocentes, né? Por que levar o meu filhinho, a minha filhinha, e não levar um criminoso, né, que está aí saudável, né, que não pega Covid de jeito nenhum, e a gente ali torcendo às vezes, porque a gente quer que as pessoas boas fiquem, e que seja justo que essas pessoas sofram, né, ao invés de levar. Então, o Sanson, ele chama a atenção para esse questionamento, porque ele vai falar, muitas pessoas vão falar, né? Quando a morte vem ceifar as vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada. E aí a gente pensa, né, realmente fica uma dúvida muito grande, até para muitos pais e familiares que falam, por que não me levou? Por que não me levou ao invés de levar o meu filho? Então essa mãe que viu a sua filha ali adoecer, né, ela ficou se perguntando, por que a minha filha, que poderia estar ali saudável, né, por que ela então veio desencarnar daquela forma sendo uma pessoa tão boa? E aí a própria filha fala, né, que é prova. Eu a suportei com paciência pela minha confiança em Deus. Então a filha, o espírito ali já desencarnado tinha essa consciência de que ela precisou. Então, então há um planejamento, lembra que a gente falou
do planejamento, o planejamento vem justamente fazer dessas mortes prematuras, na verdade, a condição que o espírito tem para a sua evolução. E olha que coisa mais linda, é a fortaleza do espírito materno, daquele que abraça a maternidade, a paternidade, os avós, os tios, a família, e abraçar esse projeto desse espírito. Que muitas vezes Kardec vai chamar a atenção lá no Livro dos Espíritos, da sorte das crianças, né, no mundo espiritual, o que acontece. E ele vai falar por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância. Antigamente, muito mais, né, gente? Hoje as crianças já têm um pouquinho, a gente tem uma vida mais longa. Antigamente era muito mais comum as crianças morrerem por questões de saúde, enfim. Mas ele vai dizer que a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que anima o complemento da existência que ela tinha ali, que precisava ser de alguma forma completada, né? Então, em algum momento, aquele espírito ou teve a sua anterior existência interrompida antes do tempo, ou ele realmente precisava voltar naquele pedacinho, naquele momento só, alguns anos, alguns meses, para que ele pudesse, de alguma forma, ser também trabalhado, ser sensibilizado. Não sei se tem alguma pergunta aí, algum comentário. Deixa eu ver, acho que não, né? Bom, qualquer coisa, Zé Ricardo me dá um alô. Não durmam, hein, gente? Isso me faz lembrar de um caso lá da evangelização, que a nossa querida Lúcia Moisés contou uma vez, perguntando, sempre nas capacitações de evangelizadores, perguntou para as evangelizadoras, sempre pergunta por que você se tornou uma evangelizadora. E uma delas contou a história de que ela sempre foi espírita junto com a família e que sempre levava a filha para a evangelização. E chegou um determinado momento, uns 9 anos, a filha não queria mais ir para a evangelização. Estava resistente, não queria acordar para ir para a evangelização, aquela coisa que é muito comum a gente encontrar essa resistência por N motivos, né? São vários motivos. E ela, então, achando que já vivia em um lar espírita e que ela já tinha certos conhecimentos e que não tinha que respeitar o livre-arbítrio daquela criança, né? O Espiritismo fala tanto do livre-arbítrio, ela então começou a não forçar a filha a ir à evangelização, né? Que eu já nem gosto desse termo, eu gosto de incentivar e não forçar. Tudo que é forçado a gente tende a rejeitar, né? E aí, então, o que acontece? Depois de um tempo, essa criança adoece e agrava, né, e vem a desencarnar. E ela, numa comunicação, ela então fala aos pais que havia um compromisso dos pais com ela de apresentar Jesus a ela. Porque o pensamento materialista é muito forte ainda na nossa sociedade. E essa geração que chega tão antenada, tão inteligente, ela é ao mesmo tempo generosa, ela é ao mesmo tempo individualista, ela é cheia de altos e baixos, é muita informação, não é fácil ser criança e adolescente nessa época. Né? Nós pegamos uma época, né, Zé Ricardo, muito, muito fácil de ser criança e jovem. Agora os desafios são muito maiores, segurança, violência. E aí, isso nos chama atenção, né, porque ela vai dizer que, naquele momento, ela não podia fazer mais nada pela filha. Então, ela se tornou evangelizadora para ajudar outras famílias nesse processo de educação do espírito, que ela não pôde dar para a filha, ela poderia ajudar, né, em relação aos filhos dos outros, né, daquelas famílias que ele frequentava a evangelização. Porque a criança, ela precisava, naquele momento, naquela faixa etária, conhecer Jesus, conhecer os seus valores, para que numa próxima existência, ela pudesse vir, então, mais preparada para finalmente acertar, né, para vir de forma mais segura. Gente, olha que projeto, como é que funciona a logística divina, é muito, né, muito interessante. A gente se fecha quando a gente começa a olhar
esse espírito como alguém que é todo, que não nos pertence, está nosso filho, né? Estamos mães, estamos pais, estamos tios, estamos em determinadas posições, né, que assumimos para acolher muitos desses espíritos, para auxiliá-los. Isso é um compromisso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, é um compromisso nosso. É difícil, não é fácil, é muito difícil. Por isso que Deus permite, né, que a gente tenha algumas ajudas, alguns suportes. Então eu puxo aí um pouquinho a sardinha para a evangelização mesmo, porque ela é muito importante nas casas espíritas, porque imagina esse período que a criança tem o contato com Jesus, com os seus valores, com os valores morais, com o conhecimento da importância da reencarnação, isso ajuda muito ao espírito. Né? Mais tarde, antes da gente finalizar, eu vou trazer um outro caso também, mais de jovem, para a gente entender a questão da morte prematura, nesse sentido em que há uma programação para o espírito desencarnar naquele tempo. Né? Então, surgiu uma doença, aconteceu alguma coisa que realmente interrompeu aquela vida. Olha, não há como um acidente que aconteceu dentro de casa, em que você toma todo o cuidado com seu filho, e que por um segundo acontece o acidente. Né? Você foi totalmente precavido, você tomou todas as... E como é que isso aconteceu? Né? Ninguém vem com a missão de fazer o mal. Nós, os pais, né, que em algum momento, muitas vezes, acabam se sentindo culpados por não terem tomado alguma providência, por não terem ouvido, às vezes até intuição ou algum aviso, alguma coisa de que teria que se tomado algum cuidado, com certeza a gente tem que estar atento. Mas a culpa, né, ela não se justifica nesse planejamento divino, porque era uma condição, aconteceu, né? Estava ali de alguma forma, ninguém vem, olha, o pai, se você vai ser esse pai que vai proporcionar ao seu filho esse momento em que ele vai sofrer um acidente. Deus não permitiria tamanha crueldade, Deus não é cruel, né? Então, isso está só na nossa cabeça. Então, isso é um trabalho que a terapia do luto, o autoconhecimento vai fortalecendo aos poucos, né? A gente lembra daquele caso do filme das Mães do Chico, né? Que quando o filme, né, que conta a história justamente dessa mãe que o filho desencarna num acidente, né? Da bicicleta, aquela coisa que estava com a menina que cuidava dele, e ela fica naquele tormento. E depois ela mesmo, né, é levado a ela que se imagina se tivesse nas mãos dela. Ainda bem que foi na mão de uma outra pessoa, né, para que o processo pudesse fluir. Então, cada caso é um caso. Né? A gente não tem como, aconteceu isso. Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei que tem atenuantes. Ela não é a lei de ação e reação, né? Em que você joga alguma coisa e aquilo volta na mesma velocidade e intensidade que você jogou para você. A lei de causa e efeito, ela tem atenuantes. Então, todo o processo de dedicação, de amor, de consideração, de investimento que é feito junto a esses filhos, isso tudo é levado em consideração. Porque os pais gostariam de estar poupando os seus filhos 100%, 24 horas por dia, de todos os sofrimentos. Né? Até depois de velha, a gente escuta mãe e pai falando, tentando nos poupar de sofrimento. Né? Assim, você vê a mãe já conversando com o espírito desencarnado e minha filha, como é que você está? Você é um anjinho da mamãe, como é que eu quero que você fique entre os anjos, né? Então esse amor doce, né, de mãe, de preocupação, até aquelas mães que estão lá no mundo espiritual também preocupadas com seus filhos, né? A gente viu, passamos aí pelo Dia das Mães, muitas mães distantes fisicamente por conta da pandemia, mas também muitas longe dos seus filhos, porque seus filhos desencarnaram, alguns de forma violenta, né, de forma trágica. Então, existe uma dor que não se compara, não é uma dor que se pode contabilizar, é a dor de cada um, né? Mas compreender o que é esse espírito que chegou até nós nesse processo, que projeto é esse,
Porque quando uma mãe, existe uma história de uma mãe que foi várias vezes em uma cidade onde tem uma sessão mediúnica, onde se recebem muitas cartas, como era na época do Chico, e a mãe recebeu várias cartas do filho. Mãe, eu estou bem, eu não morri, eu estou vivo. Né? Tinha que acontecer, era assim, o programado, o acidente, tinha que acontecer, eu estava naquele horário, eu tinha que desencarnar naquele tipo de impacto. Né? E aconteceu que eu fui levada àquele momento e aquilo aconteceu. Kardec vai aprofundar um pouco mais disso também lá no Livro dos Espíritos. Né? E aí, então, mesmo com todas aquelas notícias, a mãe não se conformava. Mas eu quero você do meu ladinho, eu quero você do meu lado, meu filho. Né? Então é muito difícil. Então não é só o fato de você receber a notícia do seu filho, da sua filha, ou de um ente querido, né, e que você que vai se sentir confortado. Isso não é uma necessariamente, né, uma certeza. A certeza que nós temos é de que Deus é soberanamente justo e bom. Essa é a certeza. Então, em algum momento, nós vamos compreender, né? Vai nos ser permitido, para que a gente compreenda, até para que a gente pegue essa informação e use de forma útil, e não desperdice, né? Muitas vezes com desespero. Kardec até toca nessa questão em relação à questão do sentimento, né? Quando o desespero da saudade daqueles que partiram, quanto que isso prejudica o espírito que desencarnou? Chorar, sentir saudade, ficar melancólico, isso faz parte do processo do luto. Né? Mas ele chama atenção, os espíritos chamam atenção para o processo de desequilíbrio. Quando há um desespero, um desequilíbrio, que também gera um pouco de revolta, e que isso, com certeza, assim, nós nos comunicamos pelo pensamento. É uma comunicação básica entre nós e o mundo espiritual, né? Então, o espírito, em algum momento, ele percebe essa preocupação, ele sente, ele conhece quem está ali do outro lado, ele sabe da preocupação, né? E muitas vezes, tanto que nessa evocação da Júlia, Kardec traz na Revista Espírita, ela conta para a mãe que ela intuiu a mãe a fazer a evocação. Eu sabia da preocupação, né? Então, é lógico que há uma filtragem, há todo um preparo, mas se nós também não partirmos, né, para outros passos, realmente corre o risco, sim, do espírito, de alguma forma, captar, porque é pelo pensamento. Mas isso não quer dizer que se um dia a gente cai no desespero, a gente acabou com a vida espiritual daquele espírito, né? Acontece, faz parte. Que o problema é quando a gente quer ficar nisso, quando a gente, de certa forma, alimenta esse sentimento de desespero, né? Por não encontrar uma saída, uma forma diferente de administrar essa ausência. Então, como é que eu lido com essa ausência? Né? Buscar amparo, buscar auxílio. Na casa espírita, por mais que estejamos fechados, a gente sempre tem aí o atendimento fraterno online, né, que de alguém que pode nos auxiliar. Temos aí terapias específicas voltadas para o luto, né, que é um psicólogo, enfim, que ajuda a gente a viver cada fase do luto, que é muito importante a gente se despedir, né, das pessoas, desse projeto, desse momento terreno que ela viveu. Deixa eu ver aqui. A Regina aqui tem alguns comentários aqui, né? Vamos lá. Muitos casos. Muitas pessoas, no caso das mortes prematuras, precisam lidar com o sentimento de perda. Somente a busca do esclarecimento quanto à continuidade da vida espiritual livrará desse sentimento? Pois é, não necessariamente, né? Pode ser que a pessoa tenha o conhecimento. Por que muitas vezes nós espíritas, mesmo com conhecimento, a gente fica afundado, né? Causa uma série. Gente, eu passei por isso com a minha mãe, né? 8 anos com depressão, nem sabia que o nome disso era depressão que eu tinha. É um processo autodestrutivo, né? E aí, quando eu resolvi fazer terapia, eu era espírita, já conhecia, estudava, tá? Eu já sei disso aí que ela tá lá. Inclusive, eu sonhava e a via, ela ainda vinha falar comigo, estou bem.
E daí? Eu estou querendo curtir o meu sofrimento, né? Porque existe ali um processo, às vezes, de culpa, porque você não se despediu, você não falou aquilo que você gostaria de ter falado, porque você não pediu perdão. Aí tem uma série de questões, né? Por isso que a importância da gente estar sempre bem, né? Minha mãe já dizia isso. Não durma nem sai de casa de mal com ninguém. Faça as pazes antes. Para a gente estar bem, se hoje a Covid, que é uma situação que pega todos sem extinção, né? Todas as classes, todos os países, está todo mundo ali correndo risco, né? De ser contaminado e de alguma forma desenvolver a doença de uma forma mais grave ou não, mas enfim, vir a desencarnar. E aí eu fico pensando, né? O que será que eu estou pensando no último momento antes de eu desencarnar? Qual foi meu último pensamento? Qual foi a minha última fala com aquele ente querido que eu não me dou bem, ou que eu estou com saudade, mas eu nunca ligo, que eu esqueço? Qual foi a última coisa que eu fiz por mim, para me mudar, para viver melhor? Então, são coisas que o Espiritismo faz a gente pensar sobre isso, né? Porque existe um propósito para a gente estar aqui, existe um sentido, e a gente muitas vezes perde um pouco esse sentido, porque a gente fica mergulhado, né, só nos problemas. Então, essa condição do conhecimento, isso não quer dizer que a gente realmente vá superar, assim, porque, na verdade, tem uma causa, existe uma outra coisa que nos conduz, muitas vezes, para esse sofrimento, né, que são questões nossas. E aí a gente percebe que nesse planejamento reencarnatório, desses espíritos que partem prematuramente, que a maioria tem consciência, né? Alguns não, mas a maioria tem consciência de que foi necessário esse projeto, né? Então a gente devolver ele à sua realidade para que ele continue, assim como até aqueles que não vão prematuramente, né? Às vezes partem assim, um infarto, né? Uma pessoa que está ali no auge da vida, já numa idade adulta, infarta de repente. E a gente não teve tempo de se despedir, foi aquela pessoa, às vezes, é o centro da família, é aquela pessoa que une a família, é a base da família, é um pai de família, uma mãe de família, enfim, é muito difícil, né? De um dia para o outro você tem uma realidade diferente. Então, cada um tem o seu tempo, a gente não deve se cobrar. A gente pode chorar, mas a gente começar a observar, botar esse óculos, né, especial, que faz a gente enxergar além do corpo, além da família constituída no círculo terreno. Né? Porque aqui nós choramos e lá é festa. Lá é festa porque são recepcionados por familiares que festejam. Você conseguiu, bate aqui, você conseguiu, né? Depois de uma doença às vezes muito difícil, muito dolorosa, você conseguiu finalmente superar isso tudo, né? Então, existem muitas condições. A melhor condição para a gente saber se a gente vai chegar bem lá do outro lado ou não é como a gente vive aqui. A gente chega do jeitinho que a gente sai, né? Eu sempre brinco que se saímos com a preocupação de pagar a conta de luz, lá chegaremos. Meu Deus, quem vai pagar a minha conta de luz, né? Que ficou pendente. A preocupação continua. Então, a gente, na medida do possível, a gente começar sempre a pensar, né? A refletir nessas oportunidades. Outra questão das mortes prematuras, cada um tem seu tempo, né? A gente precisa respeitar o tempo. Não, não pode chorar, não, que atrapalha o espírito. Não, a gente tem o nosso tempo, a gente precisa pedir ajuda, né? E a gente se descobre muito nesse processo, né, do luto. Então a gente tem que respeitar, sim. É uma dor bem difícil. Alguns se afundam, outros transformam a dor em luta para ajudar outras famílias, né? A gente lembra do caso do Ives Iota, de São Paulo, aquele menino que foi assassinado com 8 anos, e o pai conta que ele estava mergulhado, já estava virando alcoólatra, né? Mergulhado em ódio, em sede de vingança, para poder se vingar daquelas pessoas que mataram um menino tão inocente, né? Um menino que, nossa, tinha uma covardia.
Então, para ele, o que ele optou, né? Quando ele teve até essa percepção do filho mesmo, né, dizendo para ele que isso estava fazendo mal à relação dos dois, né, o processo de desligamento, de continuidade, que era preciso que ele perdoasse aquelas pessoas. O erro, perdoar não é concordar com o erro, é a gente se libertar daquilo que está comendo a gente por dentro. Né? Então, está corroendo a gente, porque o outro não agiu da forma como a gente agiria. Ele, antes de tudo, ele está indo contra a lei de Deus. E tudo tem consequências. Então, eles já pagaram tanto pela lei humana mesmo, né? Foram presos, condenados, mas o perdão libertou ele daquele ciclo de autodestruição. Foi muito interessante. Então, assim, ele perdoou porque ele dizia, né, que a vontade que ele tinha, ele falou, eu não me reconhecia. Eu sempre vi uma pessoa normal e de repente eu tinha vontade de matar aquela pessoa. E no encontro que ele teve com o assassino, ele entrou na sala olhando para a cadeira e a primeira coisa que ele pensou, eu vou pegar aquela cadeira e vou bater nele até ele morrer, né? E quando ele pediu forças, com muita oração, com muita prece, ele conseguiu então conversar, falou, desabafou, né? E aí finalmente ele consegue se libertar, porque ele diz: o que você fez é sua responsabilidade. Mas o que eu faço com o que você me fez é minha responsabilidade. Então eu decido a partir de hoje não me atormentar mais com isso e vou. Agora ele transformou essa dor em uma instituição, né, no Movimento pela Paz, para auxiliar famílias que perdem os seus entes queridos através da violência, porque é muito difícil, gente. Uma pessoa morrer através de um ato violento, é muito revoltante mesmo, né? Então a gente, ele então faz um trabalho para acolher essas famílias, porque ele disse que se na época dele ele tivesse esse acolhimento, ele não teria chegado ao nível que ele chegou de autodestruição. Então, o que ele faz? Ele concorda que a violência é errada, ele concorda que essas pessoas precisam ser punidas, né? Precisam pagar pelos seus erros, mas ele também entende que é preciso que essas pessoas que sofreram a violência não passem pelo processo de autodestruição. Né? Então, transformando essa dor no amor genuíno, né? Que é o amor divino, para o trabalho, para se sentir útil, né? Vamos ver o que a Maria Cleide coloca aqui. Nunca tive uma resposta, sou média de coração e não teve comunicação do espírito que gerava dentro de mim. Muitas vezes a comunicação, ela vem de outras formas, né? Às vezes até através de um sonho, e que não necessariamente a gente se recorda de tudo que a gente sonha. De alguma forma, se há necessidade dessa comunicação, né? Às vezes a gente espera por anos a comunicação de um ente querido. Às vezes o espírito não tem condições de falar, às vezes não é o momento. Talvez receber aquela notícia naquele momento não é o melhor para nós. Né? O que a gente tem que trabalhar? A certeza de que esse espírito, né, que foi gerado, eu também passei por isso, viu, Maria Cleide? Também de gerar um bebezinho por semanas, né? E o que eu faço? Eu agradeço todo dia a ele a oportunidade, de dar oportunidade a ele de viver aquele momento. Pode ter sido uma prova para mim, como pode ter sido para ele. Então, vamos ser gratos, vamos agradecer, né? Agradecer a esse ser, porque com certeza o pensamento chega. Obrigada por você ter vindo até a mim, né? Ter permitido ser esse veículo para o seu crescimento. O nome disso é amor. E amor precisa de mensagem escrita. É só a gente sentir, né? A gente sente. Então é a gente agradecer, sempre agradecer a Deus. Um dia, com certeza, vai ser esclarecido para nós, né, o porquê disso. Então, para a gente ir finalizando, outra questão da morte prematura, né, que chama a atenção da gente, são as mortes que não são programadas, que trazem dor do mesmo jeito, né? Então, as mortes que chegam muitas vezes na infância ou mais na adolescência, quando o espírito já tem condições, né, de tomar suas iniciativas e que pelas suas atitudes
Vamos falar mais aí da área da juventude e da fase adulta. Pela sua própria atitude, nós antecipamos o nosso projeto, seja pela forma como a gente se alimenta, seja como a forma a gente vive, até sendo impaciente demais, alimentando muita raiva. Isso tudo deteriora, intoxica o nosso organismo, isso vai diminuindo também a nossa capacidade do equipamento físico. A gente sabe que o corpo físico, ele não morre porque o espírito saiu. O espírito se desliga porque o corpo pereceu, né? Então, se a gente vai deteriorando esse corpo, seja com atitudes de maus tratos, né? De cuidado que a gente não tem, como também na questão psíquica, que muitos de nós estamos envolvendo, né? Até com essa polarização que a gente está vendo no país. Quantos de nós, eu brinco, mas é sério, quantos de nós estamos entrando, virando estagiário de espírito obsessor, gente? Fazendo obsessão de espírito encarnado para encarnado, obcecados com uma ideia, obcecados com alguém, obcecados em ficar ali querendo a verdade, querendo impor a verdade para os outros e provar que o meu que é o melhor, que o seu, que o meu mundo é o melhor que o seu. Isso é um processo obsessivo, muito sério. Né? Então, você imagina, porque a gente também se conecta com o mundo espiritual. Isso é uma forma da gente também começar a deteriorar o nosso psiquismo. A gente começa a deteriorar uma série de questões no corpo e algumas atitudes, né? Então, tem um livro chamado Juventude Interrompida, pena que não tem mais para vender, está esgotado, né? Mas foi um livro que a gente estudou lá no espiritismo.net e que a gente estuda muito na evangelização, porque são cartas, são 24 cartas de jovens que desencarnaram antes do tempo, de várias formas. Então, tem uma jovem que fez um aborto, durante o procedimento ela desencarnou, um que desencarna através do uso de drogas, outro que desencarna através de provocar um acidente. Existem várias formas ali. E uma das mortes, que eu gosto muito, que eu acho dessa história, porque eu acho esse espírito muito simpático, muito, muito interessante, que é a Mirella, ela desencarna num processo que chama de uma autodeformação da imagem, né? Distúrbio de autoimagem. Então, tem o caso da Mirella e tem o caso do Paulo César. A Mirella é como se fosse um processo de anorexia e ela também não comia, atrofiou o estômago, acabou entrando num caso grave, acabou desencarnando, porque ela se via, né, muito mais gorda do que ela era. Ela, na verdade, era magra, ela sempre foi magra, o apelido dela era Mirella Magrela, né? E ela achava que isso realmente ela viu que ser magra era muito bom para a sociedade, para a imagem, para ela ser amada, né, ser aceita. Então ela queria manter aquilo a todo custo. Mesmo estando magra, ela não comia. Ela começou a entrar com concurso de beleza. E num desses momentos ela passou mal, né, porque não comia. E então desencadeou, depois veio a desencarnação dela por conta disso. Então ela vai contar justamente esse processo quando ela chega no mundo espiritual, ela vislumbra, né, aquele equívoco todo, e ela começa a se recompor. E aí tem todo um desdobramento da família. Ela, na verdade, ela é recebida pelo pai que ela não conheceu, porque o pai desencarnou no dia que ela nasceu, né, a caminho do hospital. E ela então conhece o pai que acolhe. Enfim, é uma história muito bonita. Todas as histórias são muito bonitas. E depois ela vai se preparando, né, para a próxima existência, em que ela vai. Ali tem algumas histórias de espíritos que já falam da outra encarnação, das limitações respiratórias que às vezes vêm pela própria dano perispiritual. E, na verdade, tem ali uma condição psíquica, né, do espírito. Aquela condição que o espírito traz e que muitas vezes é uma escolha mesmo do espírito ou é uma prova para os pais, como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, né? Então, hoje a gente vê, na maioria desses jovens, alguns eram espíritas. E eles falam quanto que ser espírita não os impediu necessariamente de tomar uma atitude equivocada, mas os ajudou muito a recomeçar. Então, o quanto a gente precisa, na nossa vida, agir
como espíritos imortais, para dar essa confiança, né? Para compartilhar essa confiança com o outro. Não é só bastar dizer, né? Tem que passar essa confiança para o outro, essa certeza do amanhã. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento, né, em que a gente está passando aí por tantas questões da pandemia, que é uma coisa muito diferente, né, pelo menos para a minha geração, existe uma outra morte prematura, que é o do abandono de si mesmo. Quando a gente, nesse processo de desânimo, de revolta, de falta de perspectiva, de preocupação, do que eu vou viver, como é que está meu trabalho, a gente está sem poder trabalhar, toda a nossa vida, qualidade de vida caiu, tudo está difícil, a gente vê muita briga, muita confusão, gente que respeita, gente que não respeita, gente morrendo nos hospitais, gente falando que não tem ninguém morrendo, aquela confusão toda. E aí muitas pessoas que morreram estão em casa, estão mortas, vivas, vivem como zumbis, né? Ou porque estão num processo de obcecadas com certas ideias, teorias de conspiração e coisas mirabolosas, e que o vizinho que está me perseguindo, que alguém fez alguma coisa, algum trabalho que mexeu com a minha vida. E a gente vira um zumbi, a vida não anda, né? E a gente vai se privando dessa programação maravilhosa, gente. Ninguém, pelo menos nós que temos a consciência, né, um pouquinho mais, a oportunidade de estarmos estudando, se não é um privilégio, se é uma oportunidade, a gente não caiu de paraquedas aqui. Eu digo para os jovens, olha, a gente fez uma vez uma aula sobre um estudo sobre perispírito, e aí a gente fez um molde da mão com aquele gel que faz molde de dentista, sabe? Você mexe, tal, faz o molde e sai perfeitinho, né? E aí eles fizeram a mão, fez uma sujeirada danada, eles se divertiram, fizeram o molde das mãos. Então, aquela que deixou o anel no dedo, saiu o anel do dedo. Todos os detalhes. E se você mexe na hora que está fazendo o molde, danifica o molde. Esse é o processo do perispírito, né? Quando você está montando ali, formando seu perispírito para formar o corpo, que vai servir de ferramenta, se nós somos capazes de fazer isso, gente, construir isso, é uma construção maravilhosa. Por que não seremos capazes também de dar continuidade à nossa vida? Bate um desânimo, bate uma tristeza, muitas vezes, mas a gente precisa ter certeza de que há sim um propósito, né? E buscar forças, buscar entender o que está fazendo esse mal, o que está causando muitas vezes essa tristeza na gente, né? Buscar ajuda, buscar apoio, prece, prece, muita oração, muito evangelho. O evangelho precisa ser preventivo, ele não precisa ser só no momento que a gente está sofrendo. Evangelho no lar, que seja todo dia, né? Então a gente se preparar, a gente dar esse presente, se presentear, né? Para que a gente se fortaleça. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar pela frente ou aqueles que a gente ama. Mas uma coisa é certa, Deus nos ama. Ninguém está sozinho, né? Eu sempre brinco que não existe negócio de fulano é mal amado. Não, ele é amado por Deus. Não existe no mundo ninguém que é mal amado. Porque todos somos amados por Deus. E assim a gente encerra então a nossa reflexão de hoje, né? Não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Que a gente possa valorizar a nossa vida e reconhecer na gratidão daqueles que partiram a oportunidade de serem felizes. Que esses espíritos sejam felizes, como a mãezinha da Júlia quis, né? Que ela seja feliz, minha filha, mesmo que seja longe de mim. É muito difícil, gente. Mas é possível, porque o amor não tem limites, né? E assim a gente vai aprendendo a amar cada vez mais, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, encerramento? Então vamos agora serenar os nossos corações, aproveitar essas vibrações maravilhosas dos espíritos amigos, espíritos familiares,
dos espíritos que coordenam o trabalho dessa casa espírita, que acolhe a cada um de vocês, acompanhando cada trabalho, cada coração, cada pedido em prece. Agradecemos, Senhor, Pai de infinita bondade, a oportunidade da vida, de despertarmos ainda encarnados para aprender nesse mundo, neste momento de desafio, no momento em que muitos espíritos estão desencarnando, muitas dores, que possamos, Pai, aproveitar cada minuto para falar de amor, trocar uma palavra de ódio, uma palavra de amor, de consolo àqueles que precisam. Senhor, que possamos ser instrumentos da Tua paz, que possamos semear o amor sempre, primeiramente no nosso coração. Pedimos pelas mães, pelos pais que tiveram essa experiência de verem os seus filhos partindo para viverem o seu projeto espiritual. Por aqueles que estão nesse momento passando por conflitos, por sofrimento. Que o Mestre Jesus possa, neste momento, nos abraçar carinhosamente, generosamente, nos inspirando sempre. E assim pedimos a permissão para darmos por encerrados os nossos estudos na noite de hoje. Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês, viu? Muito obrigada. Eu que lhe agradeço, Miriam. Parabéns por nos passar tantas lições de vida, mesmo com um tema tão delicado, com lindas palavras, muita sensibilidade, empatia, inspiração e conhecimento. Obrigado pela oportunidade do aprendizado. Estamos juntos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.